Interessarem ao final do culto, quero ser incluído no grupo da igreja. Inclui a irmã Ana Clara. Ela inclui você no grupo da igreja, você vai receber todos os dias uma palavra de incentivo, não é? Uma palavra de bênção para a tua vida e vai acompanhar a leitura da palavra de Deus. Ah, eu não tenho WhatsApp, eu não sei lidar muito com isso. Não tem problema. Vem aqui, pastora, eu preciso e quero me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Tem aqui lindo, olha só, coisa bonita. Eu fiz para a irmã Sônia com muito carinho para todos vocês. Amém? Quero compartilhar com os irmãos os livros de Salmos. Nós vamos ler juntos hoje um salmo belíssimo, do qual nós gostamos muitíssimo. É o Salmo 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, portanto, no Salmo 23. Talvez um dos salmos mais conhecidos da palavra do Senhor. Talvez algum dos salmos mais invocados. Vamos ler e vamos procurar entender o que Deus quer falar para cada um de nós quando Ele fala através do salmista. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Salmos capítulo 23, a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Jesus, queremos agradecer mais uma vez pela tua porção diária, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua proteção com a tua igreja. Continua falando aos nossos corações. Nesse momento vai repreendendo tudo aquilo que possa obstar a compreensão da tua palavra. Joga por terra todo espírito de distração, todo espírito de sono, pelo poder que é no nome de Jesus. Sobre a tua igreja, sabedoria, inteligência, olhos iluminados, que venhamos a perceber o teu propósito, que venhamos a recebê-lo em nosso coração, venhamos a aprender, sobretudo, a colocá-lo em prática. Passeia no meio do teu povo, vai tocando em cada coração, transforma nesse momento no terreno fértil, propício, para que a tua palavra, semente incorruptível, encontre nele o terreno certo para germinar, para crescer, para dar o fruto que tu esperas. Tua palavra, Senhor, toma tua direção. Não fale o homem, cala o homem, mas fala tu através do homem. É a oração da tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar-nos. Chamou a atenção aqui, durante a oração das crianças, quando a irmã ministrava sobre as crianças, uma frase muito importante, que tem muito a ver com o que a gente vai falar essa manhã. Que eles entendam que somente Deus é absoluto na vida deles. E a gente não consegue dimensionar muito bem o que significa isso, porque a gente vive num mundo em que as regras são cada vez mais fluidas, permeáveis, os conceitos são cada vez mais voláteis,
O certo é tido por errado, o errado é tido por certo, não é? A gente vive no mundo uma verdadeira ditadura do relativismo. Tudo é relativo, portanto, tudo é questionável. Mas Deus não é. Amém? Deus é absoluto. As verdades divinas são absolutas. Os conceitos, os preceitos e os ensinamentos divinos são absolutos. A gente não vive num mundo onde não existam regras. Quando as regras, elas são tão voláteis, tão líquidas, tão dissipáveis, como são as regras da nossa sociedade atual, a gente começa a perceber toda essa sorte de coisas que a gente está percebendo. As pessoas perdem os limites, não têm consciência do próprio espaço, não têm respeito pelo espaço do outro, não conseguem, portanto, viver e conviver. E é básico em toda a sociedade que a gente aprenda a conviver. E para que a gente aprenda a conviver, é necessário que esteja sempre ligado nas regras, nos preceitos divinos, que são absolutos nas nossas vidas. Porque tudo aquilo que Deus determina, Ele determina para o nosso bem. Tudo aquilo que Ele diz que é permitido ou que não é permitido, Ele diz que pode ou que não pode em função do nosso bem-estar. E quando a gente começa aqui a louvar e fala que Deus criou todas as coisas para que a gente pudesse usufruir delas aqui, Deus quer que a gente tenha vida, mas Ele quer que a gente tenha vida em abundância, para que a gente pudesse usufruir desse conjunto de coisas maravilhosas. Ele quer que a gente aprenda a usufruir. É necessário que a gente esteja firmado em preceitos, em conceitos, em verdades, para que a gente possa verdadeiramente usufruir daquilo que Deus nos proporciona. Para que a gente venha a ter, sim, um relacionamento saudável, para que a gente venha a ter, sim, uma sociedade saudável. Dizem que o Salmo 23 é o salmo preferido dos judeus, porque ele fala a respeito da liderança de Deus sobre o seu povo. Ele costuma dizer que ele é o salmo perfeito porque ele fala a respeito do próprio propósito divino sobre a vida do seu povo. Quando ele diz que ele é o nosso pastor, na verdade, o que ele está querendo dizer? Ele é o nosso líder. Ele é o nosso paradigma. Ele é o nosso modelo. Ele, portanto, é a nossa inspiração. É nele que nos inspiramos para que venhamos a ser pessoas melhores. Amém. Não é? O nosso projeto é a cada dia parecer mais o caráter de Cristo. Portanto, hoje, eu não tenho que ser melhor que você, eu tenho que ser melhor que eu mesma ontem. A minha competição é comigo mesma. Eu tenho que vencer as minhas limitações. Eu tenho que ser hoje mais parecida com Cristo do que eu era ontem. E para que eu saiba parecer-me com Cristo, eu preciso saber que Cristo é esse. Que modelo é esse em quem eu tenho que me inspirar. Ele é o meu líder. E quando a gente tem uma posição de liderança, quem já teve posição de liderança sabe disso, você assume uma responsabilidade sobre os seus liderados. Quando você está em uma posição de liderança, você é responsável por aqueles que você está liderando. Você é a pessoa que assume a responsabilidade de guiar através do
pastor, ele se responsabiliza por cada um de nós. Amém. Ele assume e chama para si a responsabilidade de mostrar a cada um de nós qual é o caminho certo, qual é o caminho que deve ser seguido. Ele assume a responsabilidade por cada um de nós, nas nossas opções, nas nossas ações, nas nossas condutas. Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sanados. Ele chamou para si a responsabilidade. Porque ele é o nosso pastor. Porque ele é o nosso modelo. E ele assume a responsabilidade de nos conduzir na direção certa para a habitação das moradas celestes. E aí a gente percebe que ele nos faz deitar, nos faz repousar em pastos verdejantes. Além de conduzir, ele assume a posição de fazer isso em serenidade, em remanso, em tranquilidade. Não é só ensinar você. Ele quer ensinar você, mas ele quer ensinar você com tranquilidade, com serenidade. Ele quer guiar você de maneira tranquila. E ele faz isso nos guiando mansamente. Ele nos leva às águas de descanso. Ele nos leva através de um caminho seguro. Não é só conduzir você, não é levar só você de uma maneira serena. Ele quer que você caminhe de uma maneira segura. Ele quer que você desenvolva com ele uma relação tamanha de confiança que você possa entregar-se nesse caminho, mesmo que as circunstâncias contrárias estejam. Porque você sabe que, sendo responsável por você, ele vai guiar você em tranquilidade, em segurança, sempre pelo melhor caminho. Ele refrigera a nossa alma. Quantas vezes a gente fala que precisa de um refrigério? O que é o refrigério? É a tranquilidade, é o bálsamo. Nos momentos em que existem as aflições. O bálsamo, o refrigério é a nossa saúde. Ele nos guia em confiança, em paz, em serenidade, para que nós venhamos a ser pessoas saudáveis. A saúde é a saúde íntegra, é a saúde plena, é a saúde total. Porque Deus, quando trata com a gente, Ele não trata um aspecto da vida. Deus, quando trata com a gente, Ele trata você por completo. Ele mexe com a tua estrutura. Ele trabalha no teu físico, mas Ele trabalha também no teu emocional. Ele trabalha também no teu psicológico, porque Ele, mais do que ninguém, sabe que o corpo transforma em doença aquilo que a emoção não consegue lidar, aquilo que o psicológico não consegue resolver. Toda vez que a nossa mente não está sã, toda vez que o nosso emocional não está são, o nosso corpo padece. Por isso ele refrigera a nossa alma, ele trabalha nas nossas emoções, ele traz o bálsamo sobre a nossa vida, para que a gente venha a ser trabalhado física, mental, espiritualmente, para que a gente possa ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que viva a plenitude do bem-estar. É bem-estar. O que é bem-estar? É estar bem. Como é que a gente pode estar bem? Eu estou com o corpo físico são, minha mente está perturbada. Eu estou ansioso.
Eu estou preocupado. A minha mente não para de trabalhar em cima daquele problema. Você está vivendo uma situação de aparente bem-estar. Não é isso que Deus quer para você. Deus, quando trabalha na tua vida, você dá espaços para Ele te guiar. Ele vai levando você, Ele vai tratando. Vai levando você através dos caminhos, as situações vão tratando você. Ele vai trabalhando na tua mente, no teu corpo, no teu psicológico. Quando você olha lá na frente, você percebe que você passa pela tribulação, pela dificuldade, pela adversidade, mas passa íntegro. A mente está íntegra. O salmista diz: guarda a minha mente e meu coração. Não existe corrupção se a mente não está sarada. Não é? O corpo físico responde aos estímulos emocionais e psicológicos. Por isso Deus trata com você de maneira completa. E Ele nos guia nas veredas da justiça. O que a gente mais escuta e percebe no mundo hoje em dia é o discurso permissivo do Deus é amor, não é isso? Isso cabe em quase todas as situações e justifica quase todos os erros. Não é verdade? A gente percebe que o discurso vazio do Deus é amor encaixa em quase todo o bem para justificar quase toda ação iníqua. A gente precisa entender que Deus ele é amor, sim. Mas Deus também é cetro de justiça. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. A palavra diz: ser santo porque eu sou santo. Quando Ele escolheu Abraão, Ele disse: ser tu uma bênção. As promessas de Abraão estão sobre a minha vida, mas a exigência de Deus sobre a vida dele está sobre a minha vida também. Amém, igreja? Amém. Aquilo que Deus disse a Abraão continua valendo para mim. As bênçãos e as responsabilidades. Quando eu esqueço que Deus é certo de justiça, significa que eu quero da parte de Deus as bênçãos, mas eu deixo em segundo plano as responsabilidades, e isso eu não posso fazer. Se eu quero caminhar na presença de Deus, eu tenho que entender que eu receberei sim de Deus todas as bênçãos que Ele quiser me proporcionar, mas eu preciso crescer em estatura e graça na sua presença. E para crescer na presença de Deus, eu tenho que buscar o quê? Crescimento e aprimoramento espiritual. Eu não posso permanecer da maneira como estou. A palavra diz: vinde como estás. Mas aí a gente tira do contexto e vira pretexto. Não é verdade? A palavra diz também: não vos conformeis com este século, mas antes transformai-o pela renovação da vossa mente. Significa que Deus quer a todos, mas Ele não quer todo mundo de qualquer maneira e também não quer que continue da maneira como está. Significa que o Senhor nos acolhe da maneira que Ele quer. Mas ao recebê-lo doente, Ele quer mantê-lo doente? Não. Ao recebê-lo desanimado, Ele quer mantê-lo desanimado? Não. É transformar-vos. Eu recebo você da maneira que você está. Você pode estar ferido, cansado, abatido, doente. Eu te recebo. Mas eu quero você são, eu quero você íntegro, eu quero você transformado. Eu quero que você lá fora mostre a diferença. E como é que eu vou mostrar lá fora a diferença se eu permaneço igual? Se eu não sou diferente, eu venho à presença do Senhor, recebo o tratamento que vem do alto, me transformo, vou lá fora e mostro o que Deus fez na minha vida. Olha só como é que Deus faz. Eu era triste, estou alegre. O Senhor me sarou.
A minha mente era confusa, a minha mente era doentia, a minha mente hoje é sarada. O meu corpo, ele recebia os reflexos do meu emocional, da minha tristeza de alma, do meu abatimento, mas hoje eu sou transformado. Minha mente é sarada e meu corpo é são. Hoje eu posso mostrar porque Deus mostrou em mim a diferença. Caminhar através das veredas da justiça significa receber de Deus a sabedoria para caminhar na sua direção. Se eu não recebo de Deus essa sabedoria, eu vou permanecer onde eu estou. E aí não há crescimento. É preciso que eu perceba a sabedoria da direção de Deus e eu queira caminhar naquela direção. A cada dia, buscando crescimento, aprimoramento e tudo aquilo que o Senhor possa me proporcionar. Caminhar nas veredas da justiça significa que muitas das vezes não receberemos de Deus aquilo que pretendemos, porque não é justo, porque não é bom, porque não é certo. E muitas vezes agora a gente não consegue perceber isso. Mas lá adiante, quando a gente continuar caminhando, o Senhor vai mostrar que o caminho do Senhor é reto. E aquilo que eu considerava naquele momento da minha vida bom, certo, justo, na verdade não é. E aí, o que ele faz? Ele me protege. Ele me protege do outro, ele me protege da maldade do mundo, mas ele protege sobretudo de mim mesmo. Porque muitas vezes eu quero e peço a Deus coisas que para mim serão altamente prejudiciais. Não é? Quantas vezes a gente pede coisas a Deus que lá na frente vão se revelar um grande laço nas nossas vidas. E aí a palavra diz ainda que andasse pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? É o laço. Não é? É o embaraço. Quando ele me guia através do vale da sombra da morte, significa que ele me dá proteção. Significa que ele me guarda nas situações mais difíceis. Mesmo naquelas situações difíceis que eu mesmo dou causa. E quem é que nunca passou por situações difíceis que deu causa? Muitas vezes nós somos responsáveis pela desordem que acomete a nossa vida. Muitas vezes nós somos responsáveis e colhemos o fruto amargo até o final. Deus é justo e Deus é bom. Deus é bom, você planta o que quiser. Deus é justo, você colhe o que planta. E depois ele te dá a oportunidade da nova semeadura. Deus é mau? Não. Deus usa a oportunidade para você aprender. Que aquilo que a gente semear é aquilo que a gente vai colher. Não é verdade? Guiar-nos através do vale da sombra da morte desviar-nos do caminho que é errado. Tirar a gente do caminho que faz perder o foco. Quantas vezes a gente escolhe caminho que faz a gente perder o foco? E a palavra diz que eu não posso andar distraído. E aí o que acontece? Ele mostra a sua fidelidade. O homem não é fiel, mas Deus é fiel. Deus é fiel e constante. Deus é fiel e leal. Deus é fiel, constante, leal e requer relacionamento. Porque para você confiar em alguém te guiar, você tem que ter com ele muita confiança.
Para você deixar alguém te tomar pela mão, te levar por caminhos que você não conheça, você tem que confiar. Sai da casa do teu pai, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele sabia onde era? Não, mas foi. Foi por quê? Porque creu, porque confiou, porque tinha um relacionamento, porque tinha uma experiência de lealdade, de fidelidade de Deus, a ponto de permitir que tomasse a sua mão e levasse para um lugar que eu não sabia nem onde era, mas confiando que aquele lugar seria o melhor lugar. Isso é uma experiência, querido, de relacionamento, de amor mútuo. Não é? É só a gente lembrar da experiência dos nossos filhos. Como eles confiam em nós. Como eles se entregam. Como eles se abandonam na direção que a gente dá. A ponto de se jogarem mesmo. Quando são bem pequenos, né? Você faz assim, vem, eles se jogam. É confiança. Isso é uma experiência de relacionamento, de amor mútuo. Você não vai deixar cair, de jeito nenhum, né? E ele se joga porque te ama, confia e sabe que você não vai fazer mal de jeito nenhum. E é assim. E quando a gente confia que Deus quer o melhor para nós, a gente entende que a tua vara e o seu cajado nos confortam. E o cajado, ele significa disciplina. E Deus só disciplina aquele que Ele ama. Porque a gente ama os nossos filhos e por causa disso disciplina a peça. Não é? Aquele que não disciplina o seu filho, além de ser contrário à palavra de Deus, a palavra nos diz que quem poupa a vara desagrada ao Senhor, vive tudo, menos uma experiência de amor. Porque a experiência de amor inclui a disciplina, inclui trazer de volta quando vai para o caminho errado, inclui não desistir de você, inclui correção, visando aqui, bem-estar. Portanto, a vara e o cajado são símbolo da correção, são símbolo da disciplina, são o símbolo do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Porque toda vez que Deus disciplina, corrige e açoita, significa que você está indo com uma direção que não vai ser boa para você, e Ele faz assim, ó, de volta. Deus não desiste de você. A gente vive um mundo hoje tão permissivo, tão licencioso, em que os pais permitem aos seus filhos tudo, quase tudo, dizendo que com isso estão amando, estão proporcionando experiências. Mas isso não é amor. Isso não é amor. Quando você verdadeiramente ama, você assume a responsabilidade, você cuida, você trata, você traz de volta quando você percebe que o caminho é um caminho de erro. Você faz exatamente como Deus faz com você, com mansidão, com serenidade, mas se houver necessidade, com cajado sim, com disciplina. Para que lá na frente você possa verdadeiramente dizer que você amou, porque você não desistiu, você procurou levar na seara do bem e proporcionar lá na frente uma experiência de bem-estar. O Senhor prepara-nos uma mesa, e a palavra nos diz que Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Que visão gloriosa, não?
querido? Esperança. Deus é um Deus de esperança, de renovo. Preparar uma mesa na presença dos seus inimigos significa proporcionar a você a esperança da vitória. A circunstância pode estar contrária, mas há esperança para o ferido. Há esperança para o aflito. O Senhor oferece constantemente palavra de motivação, de incentivo e mostra o porquê que você deve seguir. Aquele que perseverar, receberá a coroa da justiça. Não temas. Quantas vezes aparece na Bíblia, não é? Não temas, não temas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O mundo está aí fora, buscando lá, motivacional, né? Autoajuda. Troca a autoajuda pela ajuda do alto e vê se a tua vida não muda. Experiência de autoajuda não vai te levar a lugar nenhum. Experiência de ajuda do alto vai transformar a tua vida. Experiência de ajuda do alto vai fornecer sempre a você esperança na vitória, na concretização dos planos, dos sonhos e dos projetos. Quantos projetos, querido, começam e vão adiante? Quantos projetos ao longo da nossa vida ficaram esquecidos, ficaram para trás? Os projetos, sonhos e planos que nascem no coração de Deus jamais são sepultados. Quando você pensa que acabou, parece que Deus lá diz assim, ó, agora, chegar na hora, prepara uma mesa na presença dos teus inimigos, significa que aquele que pensou que você não ia conseguir, vai ter que se dobrar na presença do Deus vivo. Glória a Deus. Quando você não tem esperança, Deus renova a esperança do teu coração. Ele diz, vai lá, não temas, eu te ajudo. Eu te pego pela mão direita. Eu te conduzo. Pegar pela mão direita significa uma experiência de condução. No meio do medo, da indecisão, da dificuldade, do abatimento, a mão forte do Senhor surge e diz, não tema, eu te conduzo com a minha destra fiel. Ele unge a minha cabeça. Isso é consagração. Isso é uma experiência constante de dedicação. Isso é um aprimoramento espiritual que a gente chama de santificação. O que é a santificação? Ser santo porque eu sou santo. É hoje ter o compromisso, não é comigo não, com Deus, de ser melhor do que era ontem, de fazer melhor do que fiz ontem, de enxergar melhor do que enxerguei ontem, de parecer mais com Cristo do que parecia ontem, de desenvolver em mim as virtudes que compõem o fruto perfeito do Espírito, mais hoje do que ontem. Quando ele unge a minha cabeça com óleo, ele diz, ser santo, porque eu sou santo. E aí vem a palavra do incentivo, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Isso é um incentivo para prosseguir. Porque o que vale eu estar aqui agora e lá na frente não ver a face de Deus? Eu quero ver a face de Deus. Eu cheguei aqui para morrer na praia. Eu quero parecer-me mais. E o cálice transforma. Glória a Deus. Sabe o que é isso, querida? Abundância. Abundância. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que você tivesse vida. E não é qualquer vida. Porque a maioria das pessoas hoje em dia só sobrevive.
é vida em abundância. É abundância de dias, é abundância de planos, de sonhos, de projetos. Quantas pessoas a gente conhece que já deixaram de viver porque deixaram de sonhar. Mas aqueles que estão em Cristo têm sempre os seus sonhos renovados, têm sempre as suas esperanças renovadas. Deus tem o melhor para cada um de nós. Certamente, a bondade e a fidelidade de Deus serão conosco. Isso é bênção. É bênção todos os dias da sua vida. A cada dia que você abrir os olhos pela manhã, você já foi abençoado. Alguns já não tiveram essa oportunidade. E aí, ao receber de Deus a bênção de um novo dia, você tem a oportunidade de escrevê-lo da melhor maneira. Deus dá a você 24 horas para escrever e fazer o melhor. O melhor no teu trabalho, o melhor na tua casa, o melhor na tua família. É abundância. E em tudo que você faz, você prospera. E a promessa de Deus nos diz que habitaremos na casa do Senhor. Sabe o que é isso, querido? Segurança. Habitar na casa do Senhor significa sentir-se seguro para todo sempre. Não é segurança parcial. É estar sempre convicto e seguro de que Deus tem controle da tua vida. É estar sempre convicto e seguro de que Deus tem o melhor para você. De que Ele está te conduzindo em segurança no caminho da eternidade. Ele te conduz seguro hoje, amanhã, depois, enquanto você viver nessa terra. E quando acabar aqui, você continuará seguro, habitando nas moradas celestes. Habitar na casa do Senhor significa receber da parte do Senhor direcionamento necessário para que você venha caminhar seguro sobre esta terra. E quando acabar aqui, você possa ser direcionado à vida eterna e às moradas celestes que o Senhor preparou para cada um de nós. Amém. É isso que diz para você o Salmo 23. É a liderança de Deus sobre aqueles que querem ser liderados por Ele. É o que Deus tem, a bênção que Deus reserva a todos aqueles que verdadeiramente querem ser